Câmara, Campinas. Boa noite a todos e a todas, ao público que vai nos assistir na TV Câmara. Eu sou o vereador Pedro Tourinho, do PT aqui de Campinas. É um prazer fazer essa atividade aqui na Câmara de Campinas sobre o projeto de lei que foi apresentado por mim e por outros vereadores aqui da região, que é o projeto de lei que trata da proteção de dados pessoais que são cedidos ao poder público municipal. Eu já vou convidar de imediato aqui para compor a mesa comigo os dois vereadores aqui da região que vieram para debater conosco um pouquinho e ouvir também os pesquisadores que nos ajudaram a construir esse projeto, né, e que vão em seguida fazer uma fala que vai trazer alguns elementos para nós. Então eu quero agradecer muito e já convidar aqui para a mesa o vereador Rodrigo Paixão, da cidade de Vinhedo, que é vereador pela rede lá. Por favor. Da mesma forma, quero também agradecer e convidar aqui para a mesa a vereadora Maria Giovana, do PCdoB de Americana. Então, o que eu pensei aqui? Pensei eu vou fazer uma colocação muito breve sobre o projeto, passar a palavra para os dois vereadores e em seguida vou convidar os nossos dois outros, os dois pesquisadores que vão fazer uma fala mais longa e mais tecnicamente mais consistente para nós aqui, para que a gente possa refletir junto sobre o PL. Quero ainda agradecer a presença do Cláudio Romanelli, que é coordenador geral de competências institucionais do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, o Silvio Spinella, que é coordenador geral de aplicações de informática do CTI Renato Archer também, né, e outras pessoas que estão aqui presentes, que são interessadas na área, agradecendo. Bem, muito rapidamente, eu quero colocar aqui esse debate sobre a proteção de dados individuais, né? Primeiro é um tema que um termo que gera às vezes alguma confusão nas pessoas quando a gente fala de proteção de dados, né? Hoje mesmo eu estava falando com o Rafael que uma pessoa achou que a proteção de dados era evitar que os seus dados bancários sejam hackeados e sua conta bancária seja acessada e tal. Isso também é proteção de dados, mas a proteção de dados que a gente está trabalhando aqui é, na verdade, a proteção às diversas informações que nós oferecemos sobre nós mesmos para os órgãos do poder público municipal. Né? Recentemente a gente teve uma experiência lá em São Paulo, né, na qual o prefeito João Dória anunciou que comercializaria os dados do bilhete único lá de São Paulo, que é uma base de dados que tem certamente alguns milhões de nomes, né, com muitos dados das pessoas, das mais diversas ordens. E aí você pergunta, bem, por que, né, se preocupar com isso? Porque de que maneira isso influencia de fato a vida do cidadão? Se isso pode ser comercializado, por que o poder público não vai capitalizar esse ativo que ela tem e de alguma forma ganhar um dinheiro com isso? Primeiro porque, via de regra, isso não foi consentido inicialmente pelo cidadão quando ele ofereceu esses dados, né? Antes de mais nada, isso é uma apropriação que não foi pactuada com o cidadão. Segundo, que esses dados, o uso que é dado para esses dados, às vezes a gente não tem a dimensão do que isso significa, né? Mas os dados pessoais que a gente oferece ao poder público fazem, vamos dizer, são parte aí de uma grande rede de dados sobre as pessoas que cada vez mais tem valor e é utilizada para fins comerciais e que podem ser usados por entes privados para influenciar as nossas vidas das mais diversas maneiras. Por exemplo, os dados sobre a prescrição, a dispensação de medicamentos na rede básica de saúde da cidade de Campinas, por exemplo, pode ser vendido para um plano de saúde que depois pode, inclusive, negar assistência com base em doença pré-existente, ou que pode cobrar mais caro do atendimento de saúde de alguém que já estava usando um medicamento e aquela informação pode ser usada perfeitamente para justificar um processo nessa ordem, para usar um exemplo um pouco extremo, né? Da mesma maneira, aglomerados de dados sobre as pessoas têm sido, de forma muito consistente usados para influenciar escolhas, né? A gente se preocupa com as questões, inclusive, de ordem eleitoral, como é que esses grandes aglomerados de dados podem ser usados por agentes do poder público para atuar de maneira com condições desiguais de competição na arena eleitoral, né? Em diversas outras arenas aí que a gente sabe que vão, de alguma maneira,
influenciar as nossas vidas diretamente sem que a gente tenha efetivamente consentido, né? Já não basta a gente dar um monte de informação sobre os nossos gostos quando a gente posta no Facebook, escreve no WhatsApp, assiste os nossos filmes no Netflix e outros grandes meios aí que são grandes bases de dados, ainda mais as questões do poder público, né? A gente fala... aqui em Campinas, recentemente, a gente aprovou uma legislação que permite, por exemplo, a cobrança de multas, o pagamento de multas com cartão de crédito. Então, os munícipes vão ceder os seus dados de cartão de crédito para a prefeitura. Até que ponto esses dados vão poder ser ou não disponibilizados para as pessoas e o que pode ser feito, né, caso isso seja entregue para entes aí, privados interessados em saber dessas informações. Enfim, são várias as questões, né? E tem, então, aí, eu acho que o pessoal vai poder trazer isso de forma mais profunda, mas tem uma preocupação com esse tratamento, né? E então, já para evitar que isso aconteça aqui na cidade de Campinas especificamente, e para ajudar a compor um movimento de ação legislativa de âmbito até nacional, que trate a questão da privacidade, do uso da privacidade dos dados pessoais que são oferecidos ao poder público, aqui a gente protocolou o projeto e tem trabalhado na linha de estimular que outros municípios adotem esse projeto. Amanhã, lá no município de São Paulo, os vereadores que assinaram um projeto similar ao que a gente tem aqui nas nossas cidades vão fazer uma entrevista coletiva às 13 horas, né? Às 13 horas. Então, a gente vai ter, são 6 vereadores que assinaram esse projeto lá, e vão fazer uma entrevista coletiva, e acho que lá eles vão ter uma matéria muito palpável para falar, que é essa questão do que o João Dória propôs fazer, né? Acho que isso vai ajudar a gente a dar uma engrossada nesse caldo aí, e nesse debate com a população. Por fim, acho que é legal também colocar que o projeto propõe ainda, para além de algumas limitações ao tratamento que a prefeitura pode dar aos dados, a construção, a instituição de órgãos do controle social que possam acompanhar o tratamento que é dado aos dados pessoais que são oferecidos para o poder público, né? A gente entende que é muito difícil efetivamente fiscalizar a política pública se não houver um controle social vigoroso estabelecido. Nós estamos tendo aqui agora uma atividade do plano diretor, que boa parte da mobilização se dá por causa do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o CONDEMA, do qual o Silvio Spinella já foi vice-presidente no mandato passado, né, e que é um dos conselhos que aqui na cidade exerce o papel de controle social de forma mais exemplar, aí, menos cooptado, ou pelo menos era, né, um pouco menos cooptado aí, e isso, sem dúvida nenhuma, resulta numa relação virtuosa com os movimentos sociais na área de meio ambiente. Enfim, a gente entende que essa relação deve ser construída também, né, dentro do campo aí da transparência do uso dos dados. É isso, eu vou então passar a palavra para os 2 colegas vereadores. Vou começar aqui com a Maria Giovana, já que eu chamei ela depois para a mesa, eu vou chamar ela antes para falar, e em seguida eu passo para o Rodrigo. Ok? Boa noite a todos, todas. Boa noite ao público que está nos acompanhando aí pela TV. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Pedro pela oportunidade de dividir o projeto. Eu tive conhecimento do projeto através dele e logo eu achei muito pertinente, achei muito atual a temática, e também de nos convidar para esse espaço que, na verdade, estou aqui hoje até para tirar boas dúvidas aí com o pessoal que é da área, né? Mas dizer que eu concordo plenamente com o que você traz em relação à proteção de dados. Eu que sou sanitarista e já trabalhei em plano de saúde, eu sei o quanto esses dados são valiosos. Inclusive, eu já fui uma das pessoas que fui demandada a fazer isso, né? Enquanto sanitarista, também atuo como epidemiologista, e eles me pediram: Giovana, a gente vai trazer uma base de dados e a gente precisa ver aí como é que quem que vai ser caro, quem não vai ser caro, e bem nessa linha. Ainda bem que eu tive o discernimento de negar esse tipo de trabalho, enfim, mas eu vivi isso na pele, vi acontecer dentro da empresa, e é bastante assustador quando a gente está ali, né? A gente sabe que pode acontecer, a gente tem algumas ideias, e de repente, quando alguém te chama para exercer essa função,
que você fala, nossa, é sério, acontece, e se não for eu, vai ser outro. Então, como é que a gente cria mecanismos para a gente se proteger disso, né? O ambiente virtual aí, ele chegou numa velocidade em que socialmente nós não conseguimos compreendê-lo, nós não conseguimos discuti-lo, enquanto sociedade, né? Como é que isso vai ser, até onde vai a nossa privacidade, como é que a gente vai regular isso, quais serão os mecanismos. Eu, particularmente, não tenho a resposta, estou vindo aqui buscar uns caminhos, mas acho muito pertinente. Já vi movimentações da Prefeitura de Americana em relação à mesma atitude, a mesma ação do João Dória em São Paulo. É dinheiro, vai entrar receita, e como é que a gente combate isso? Uma cidade hoje que tem um decreto de calamidade financeira, serviços básicos sem funcionar, e aí vem o prefeito falando que é uma receita fácil, está na mão, e a gente não consegue sensibilizar a população em relação aos danos que isso pode trazer a médio e longo prazo, né? Então, eu tenho um interesse particular em entender, e enquanto agente político, de falar e criar uma fala fácil para eu me comunicar com a população. Eu tenho muito essa preocupação de levar mesmo, de sensibilizar, para a gente conseguir aí ter uma mobilização maior e conduzir da melhor maneira possível esse debate, que eu acho muito importante. Então, eu agradeço mais uma vez e vou esperar, se eu vou ter outra oportunidade de perguntar, vou querer fazer perguntas daqui a pouco, depois de ouvir um pouquinho vocês. Muito obrigada. Obrigado, Maria Giovana. Então, vou passar agora para o Rodrigo Paixão, para que ele também faça a sua colocação inicial. Acho melhor você pegar aquele ali. Bom, boa noite a todos, vereadores Pedro Torim e Maria Giovana, os telespectadores da TV Câmara também vão ouvir depois, né? Eu até trouxe aqui o projeto de lei que a gente protocolou no município de Vinhedo, baseado no projeto que foi construído aqui com muito debate, né, com estudos técnicos e conversa com os movimentos, com o pessoal da universidade, etc. Mas eu queria contribuir um pouco, até como provocações preliminares, das angústias que a gente vive numa cidade pequena, para média, como Vinhedo, e que nos coloca uma série de desafios, não necessariamente vistos à primeira vista quando a gente debate essa questão da proteção dos dados pessoais, né, que estão sob controle do poder público. Eu, por exemplo, penso numa cidade que está totalmente controlada por câmeras por todos os lados. Vinhedo é quase uma Big Brother, e consegue monitorar, por exemplo, quantas vezes eu saio, entro da cidade, se eu vou no distrito industrial, se eu vou para a região central, quais são meus hábitos dentro da cidade. Então, qualquer um aqui que entrar em Vinhedo daqui a pouco tem um sistema de câmeras OCR, disso que tem no Japão, etc. Tem em Vinhedo, uma tecnologia muito de ponta mesmo. E eu fiz um teste. Um dia eu fui lá com o secretário de segurança, falei, coloca a minha aí, deixa eu ver. E tá lá, os gráficos, tudo, né? Então, ele tem um potencial de saber qual é a minha prática cotidiana na mobilidade da cidade, inclusive se eu estou no setor comercial, se eu estou no setor industrial, é uma coisa impressionante. Para além disso, Vinhedo também tem uma outra questão para contribuir até para a reflexão dos acadêmicos e dos movimentos que, né, vão continuar debatendo isso. Vinhedo tem um sistema de controle chamado Cartão Cidadão, que é um nome muito bonitinho, né? E o que o governo fez? Ele juntou o Cartão Cidadão com o Cartão SUS. Nós combatemos isso há 2 anos atrás, dizendo que isso é absolutamente legal, levamos para o Ministério Público, porque o SUS é um sistema nacional, afinal de contas, se eu for na Amazônia, eu quero ser atendido, se eu for no sul do Brasil, também quero ser atendido. Mas qual que é o problema? Ali está todos os dados, né? Dados econômicos, nível de renda, onde a pessoa mora, tudo, né?
E quando ela passa nas redes de saúde, de previdência, tudo na cidade de Vinhedo, aqueles dados estão concentrados. Então, eu diria que Vinhedo é um exemplo bem interessante que poderia servir como um estudo de caso de como se concentra a informação, que é uma informação privilegiada do conjunto da população, e o que pode ser feito com esses dados. Vejam, ontem eu havia protocolado o projeto de lei, e aí uma pessoa escreveu na minha página do Facebook, olha, repassaram meus dados e fiquei feliz com o seu trabalho. Mandou uma mensagem offline na minha página do Facebook. Aquela coisa, né? Sei lá, a pessoa talvez não entendeu bem o projeto. Bom, o que ela falou? Que o poder público de Vinhedo repassou uma informação para, por questões éticas, não vou falar, para um setor aqui de Campinas, e uma pessoa usou essas informações para ir na casa dela, então a pessoa já sabia onde era a casa dela, para fazer barraco, porque era uma questão relativa à separação dela com o ex-marido dela, etc. E o setor, as informações do Serviço Social de Vinhedo saiu do poder público e veio para um outro determinado local aqui de Campinas. E foi usada, né, de alguma forma, não sei se ela foi vendida, isso cabe à investigação, mas efetivamente isso ocorreu. Então veja, inclusive é algo que eu nunca me atentei, né, confesso aqui, como que é isso, né? Então, o poder público pode fazer uma série de coisas que são arbitrárias, né, desde a perseguição, a venda de dados e tal, e que, né, eu não sei se o projeto consegue abarcar tudo isso, né? Até porque Vinhedo tem uma outra coisa interessante. As informações são controladas por uma empresa privada, não é o poder público. E aí foi até interessante, porque deu um conflito lá nos departamentos da Câmara de Vinhedo, o que alguns achavam que tinha que ser projeto de lei, olha só, nós entramos como projeto de lei 22 de 2017, isso era a orientação do jurídico. Aí o setor, não sei como chama aqui, mas é o nosso departamento legislativo, falou, não, isso é um projeto de lei complementar, então agora é projeto de lei complementar 12 de 2017. E surgiu alguns debates interessantes, e falou, mas em Vinhedo não é o poder público, é a Mitra. A Mitra é uma empresa privada. Então, o que a gente fez? Tá bom. Então, nós vamos colocar aqui dos dados pessoais que ficam centralizados por pessoas jurídicas de direito público e privado, porque a gente pega a Mitra também, né, e descreve no projeto de lei questões que vão possibilitar esse controle, se é que vai passar, né, nós estamos tentando fazer um esforço lá para arredondar e convencer a cidade, os vereadores, etc. Mas veja, essa Mitra e uma outra empresa que está junto com ela, elas consomem 3,5 milhões dos recursos públicos de Vinhedo. O que significa isso? Significa 1% do orçamento da prefeitura. Então, eu perguntei, na hora que eu cheguei para o Torinho aqui, qual que é o orçamento da prefeitura de Campinas, e falou que era 5,3 bilhões. Né? Então, se a Mitra estivesse aqui em Campinas, ela estaria consumindo 53 milhões de reais para fazer esse controle de dados. Portanto, olha só a quantidade de coisas que já nos despertaram lá e que a gente vai ter que ver como faz para gerenciar essas informações. E até interessante, né? Porque Mitra é um nome que vem da mitologia persa e foi usado por diversos povos e depois foi usado pela Igreja Católica, que é aquele negocinho que coloca aqui na cabeça dos cardeais, dos bispos, etc. Né? E ela quer dizer guerra, mas também quer dizer sol, amizade, etc. E é muito interessante mesmo, né? Porque a informação pública ela pode ser usada para o bem e para o mal. E quando a gente vai falar isso na Câmara e tal, não sei se é a mesma coisa em Americana e aqui em Campinas, mas aqueles dados que são pessoais e que são de interesse público, eles não liberam. Eu vou dar um exemplo. Eu fiquei 1 ano para conseguir os dados da dívida ativa do município de Vinhedo. Guerra na justiça, representação do Ministério Público, denúncia e tal. Então, aqueles dados que em tese são pessoais, mas são de interesse público, não. Isso não pode, né? Isso, a Constituição Federal, a Constituição Universal dos Direitos do Homem, então evoca-se tudo, o iluminismo, não pode. Agora, quando é para vender informação, para constranger pessoas, como foi esse caso do CRAS, inclusive para constranger vereadores de oposição, como foi o meu caso, né, numa marcha de estudantes que ocorreu em Vinhedo, que eram estudantes do ensino fundamental, jovens de 13, 14 anos, que saíram numa passeata lá por conta de uma trave que caiu na cabeça de um aluno, ele morreu,
precisou fazer uma averiguação. E eles falaram, nesse dia, Rodrigo, eu encontrei com o secretário de Negócio Jurídico numa festa, né, essas coisas de interior, estava meio bêbado, e falou, olha, nesse dia aqui você foi em tal lugar, você também esteve na escola e tal, nós vamos te indiciar. Ué, tá bom, mas eu estava... Então, eles usam os dados para constranger politicamente, para vender informações, né, para controlar a cidade de uma forma geral. Então, eu só coloquei algumas informações e algumas provocações para a gente pensar conjuntamente de algo de uma cidade do interior, mas que pode trazer informações e reflexões importantes. Então, depois, eu também tenho algumas perguntas para colocar, mas eu sinto muito feliz de estar aqui nesse espaço, né? E eu acho que a tática é absolutamente correta, né, de ter um movimento que começa pelos municípios, infelizmente, porque se a gente depender de coisas que saem de Brasília, do Congresso Nacional, para depois descer, esse momento é absolutamente difícil, né? É muito complicado, que é um momento político que a gente está vivendo. Então, acho que é a melhor tática, né? A melhor estratégia que a gente pode ter é fazer isso de baixo para cima dos municípios, e eu estou à disposição. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Então, o que nós vamos fazer agora aqui? Eu vou desmontar a mesa aqui e vou convidar os nossos dois, eu diria, palestrantes ou convidados, enfim, para fazerem uma apresentação aqui. Inclusive, eu vou sentar aqui e a gente vai ouvir junto essa apresentação, tudo bem? Então, quero convidar o Rafael Evangelista, que é professor e está lá no Lavitz da Unicamp, e o André Pache, que é do Conselho Diretor do Intervozes, para virem aqui para a mesa. Eu começo com uma coisa mais geral, você fala do projeto. Bom, primeiro, boa noite a todos e a todas. Queria agradecer a iniciativa, agradecer ao Pedro Tourinho, ao Rodrigo Paixão e à Maria Giovana também pela presença aqui, pelas iniciativas parlamentares muito importantes, né? A gente aqui em Campinas já vem acompanhando uma série de iniciativas do Pedro Tourinho e agradece aí o espaço e também o convite para a gente poder dialogar sobre esse tema. Vou falar um pouco de onde eu estou falando também, para até contextualizar e trazer uma conversa mais aberta sobre a questão dos dados. Eu sou do Intervozes. O Intervozes é uma organização que atua em defesa do direito à comunicação, né, da comunicação entendida como um direito. Isso envolve desde o combate à monopolização da comunicação, que tanto nos afeta, a defesa da proteção dos direitos humanos na mídia, enfim, uma série de agendas que a gente atua, defesa de um marco regulatório que promova o direito à comunicação, e também na questão da internet, em todos os desafios que estão colocados a partir dessas novidades que acompanham um novo conjunto de tecnologias. E até para situar um pouco como que esse debate de dados fica tão importante, acho que é legal a gente lembrar que a tecnologia sozinha não muda nada, né? A tecnologia está sempre junta dos usos e dos projetos políticos da sociedade, né? Ela é inseparável disso. Então, a gente tem uma novidade tecnológica, mas que pode ser apropriada politicamente para usos diferentes. A novidade que eu diria que traz esse tema dos dados com tanta força é famosa pelo termo em inglês, Big Data, enfim, para não dizer dadão, vamos falar da grande capacidade de armazenamento e processamento de dados em uma escala inimaginável. Então, alguns exemplos vocês já trouxeram, queria comentar alguns. A questão da saúde, por exemplo, que é tão cara, as pessoas... É invisível para as pessoas o que se faz com os dados delas. Então, as pessoas ficam encantadas em conseguir descontos nas farmácias dando o CPF,
E isso significa, basicamente, criar um grande registro de todos os seus problemas de saúde, costumes de compra de remédios. Isso vai ter um impacto grande se a gente não protege esses dados, porque esses dados vão ser vendidos depois para definir quanto você vai pagar pelo plano de saúde, se você vai ter acesso ao plano de saúde. Assim como o cruzamento desse dado com outros pode te deixar excluído de muitos outros serviços, né? O caso da câmera, então, citado pelo vereador Rodrigo, acho que é muito claro para a gente o perigo das câmeras, né? Hoje a gente vive nesse grande discurso de cidades, entre aspas, inteligentes, né? As smart cities, é a ideologia contemporânea de cidades, que também não precisamos jogar fora o uso de tecnologias na cidade, mas só para a gente entender o problema que isso acarreta. As questões de vigilância e, inclusive, a falta de segurança que a gente tem em relação a essas câmeras. Então, existem vários projetos no mundo mostrando a facilidade que é invadir essas câmeras. Também é assustador, o Rafael pode contar um pouco melhor disso, certamente, mas é assustador olhar para os centros de monitoramento das grandes cidades hoje, que cruzam dados, desde dados de aplicativos de navegação, dados que a prefeitura coleta das pessoas, com dados das câmeras, para conseguir monitorar ao vivo deslocamentos das pessoas, e que isso permite, por exemplo, monitorar e perseguir adversários políticos da administração pública, que é uma contradição, né? Perseguir militantes, ativistas que estão num protesto, né? Descobrir quem estava no protesto para depois poder persegui-los, enfim. É uma ampla gama de possibilidades. Também em outras esferas mais invisíveis. Isso do transporte público, para mim, está claro também, né? Existem vários estudos no Brasil mostrando a quantidade de dados capturados com a mobilidade, né, para o transporte público, que normalmente é curiosamente privatizado, então são dados que estão na mão de empresas, que não há controle, regulação, proteção nenhuma desses dados e que vão sendo vendidos para, por exemplo, oferecimento de promoções e materiais didáticos ou materiais escolares para pessoas que se cadastraram no bilhete escolar, no bilhete dos estudantes. Então, a gente tem um uso muito promíscuo, né, dos dados que a gente não sabe. A gente não dá atenção devida para a importância que esses dados têm hoje em muitas esferas. Vou citar aqui uma esfera muito cotidiana que algumas colegas do Intervozes também acompanham essas iniciativas em relação aos aplicativos que as pessoas usam para o cotidiano delas. Um exemplo que elas trouxeram foi os aplicativos de acompanhamento do ciclo menstrual, que também capturam muitos dados, assim, dados de humor, inclusive. Né? E que de humor, enfim, dados muito íntimos das mulheres e que também não tem, né, uma proteção sobre esses dados. Muitas vezes esses dados não são anônimos, então você consegue cruzar isso com outros dados de saúde, com outros dados de perfil de consumo, para fazer o quê? Né? Sempre essa questão, o que é possível fazer com os dados das pessoas? E para citar o caso que eu acho, nesse contexto que a gente está, talvez bastante grave, que é o da comunicação mesmo. Né? É impossível ter uma situação de liberdade de expressão se não houver privacidade. Ainda mais num contexto de fragilidade democrática, de ausência de democracia que a gente vive hoje. Os ativistas políticos estão todos expostos a partir do momento em que eles se organizam e não tem privacidade para poder organizar debater questões, organizar ações políticas. Se a gente vive num contexto de vigilância, as pessoas não se expressam livremente, né? Então, a ausência de privacidade para os indivíduos é um inimigo. Se a gente não tiver privacidade, a gente não consegue ter liberdade de expressão para todos e todas. O que é diferente da transparência que as instituições devem ter. Né? A gente tem que proteger a privacidade dos frágeis, né, dos indivíduos, e garantir a transparência das instituições. O que a gente tem de novo tecnologicamente é essa capacidade de armazenar muitos dados, imagens, processar muito rapidamente esses dados e imagens, e os usos são incontáveis. Né? Para dar o exemplo da câmera, já existem cidades fazendo monitoramento preventivo, que seria observar padrões, a partir do processamento de computador, padrões nas imagens de deslocamento para
prever crimes. E claro que aí a gente tem uma gama de outros debates, por exemplo, reprodução de preconceitos. Então, você usa uma base histórica de imagens que associadas a crime numa polícia racista, isso significa que o código de computador também vai reproduzir esse racismo. Então, um conjunto de desafios que a gente mal para pensar, não é? Nesse mundo mediado pelos códigos de computador, pelos algoritmos, por aplicativos e pelo processamento de muitos dados. Então, nesse sentido, nas cidades, isso traz um desafio maior. Vou falar um pouco nacionalmente também. A gente hoje está com uma campanha em vigor no Brasil que é Seus Dados São Você, que é justamente uma campanha pela necessidade de uma lei de proteção de dados pessoais em escala nacional. Enfim, não vou entrar muito nos méritos da lei, mas que a gente consiga proteger, garantir privacidade das pessoas, garantir um uso proporcional, uma captura também proporcional desses dados. É um absurdo. Vou dar um exemplo cotidiano aqui. Aplicativos de supermercado que agora estão dando desconto. Eles pedem quase o endereço da sua família inteira, dados bancários, tudo para te dar um desconto personalizado. Esse é o exemplo clássico. Para quem não reflete sobre esse uso dos dados, olha só, ele vai dar um desconto personalizado para você para os produtos que você compra. Só que ele está capturando dados de consumo em larga escala de todos os consumidores do supermercado e dados absolutamente desproporcionais, né? E não é o seu dado do tipo seu contato para te mandar uma mensagem só. São dados, enfim, que possibilitam uma série de outros cruzamentos. São dados de conta bancária, de renda, de perfil de renda, de localização enfim, de habitação, uma série de coisas. Nas cidades, eu diria que isso é bastante grave, muito grave, né? Porque a gente observa esses fenômenos de pouca transparência em relação à transferência dos dados municipais para empresas. Então, muitos municípios têm transferido a gestão dos dados para empresas que não há regulação nenhuma, proteção nenhuma para o cidadão do que é feito com esses dados. Então, essas empresas podem revender esses dados. Para comentar um caso muito cotidiano aqui, muita gente relata isso. Eu recentemente me mudei e fiz um telefone fixo, que eu não passei o número para ninguém. Eu falei, vamos ver quanto tempo vai demorar para eu receber uma ligação de oferta de produtos. Eu recebi uma oferta, uma ligação de propaganda da empresa concorrente àquela que é a minha provedora do telefone. Porque é uma promiscuidade tão grande com os dados que a empresa que faz o call center de uma das empresas vende para outra. Quer dizer, eu não passei esse número para ninguém e eles conseguem fazer essa venda porque não há proteção nenhuma dos dados. Claro que uma legislação também não vamos imaginar que a lei sozinha faça tudo, né? Uma legislação vai garantir um marco legal para a proteção dos dados, para, enfim, para garantir um nível de proteção. Claro que isso, para ser cumprido, isso para ser exercido, aí a gente precisa de um conjunto de instituições, de um processo todo que vai demandar. O importante é que a gente já está, eu acredito que num momento muito bom, de já estar levantando esse debate, porque esse vai ser o desafio que a gente vai enfrentar nos próximos anos. Cada vez mais tecnologias vão sendo incorporadas na cidade, cada vez mais possibilidades de armazenamento e processamento de dados, de vigilância, de câmeras, né, de cruzamento desses dados, cada vez isso vai ser mais possível, isso traz esse desafio com muita força. E aí, eu acho que isso é um tema muito político mesmo, né? Político porque a possibilidade de armazenar dados e processar pode ser uma ferramenta de planejamento para cidades maravilhosa, se estiver submetida a um projeto político democrático, transparente. Então, por exemplo, se a gente entender mobilidade como um direito fundamental de todos os cidadãos, olha o que a gente podia fazer acompanhando os ônibus em tempo real. A gente poderia colocar mais ônibus onde precisa, conseguir planejar o sistema de transporte de forma muito eficiente e voltada ao cidadão. Hoje, submetido a um projeto que é de ausência de direitos, de negação dos direitos, da cidade vista cada vez mais como uma empresa ou uma mercadoria, isso significa menos ônibus onde mais precisa, né? Um racionamento para garantir o lucro das empresas e não para garantir o direito dos cidadãos. A mesma coisa, a gente tem tecnologias hoje para garantir a privacidade nas comunicações, para garantir a privacidade da saúde. A gente tem ferramentas para garantir tudo isso, mas a gente hoje
está submetido a um projeto político pouco democrático, né? Então, por isso, eu acho importante ressaltar, isso não é um debate só tecnológico, né? É um debate de que tipo de projeto político, tanto nacionalmente, mas também de cidade, né? Que tipo de projeto de cidade a gente vai construir a partir dessas possibilidades de usos e armazenamento dos dados. Então, e por isso que eu acho esse projeto tão importante, com um potencial muito grande da gente avançar nessa discussão, porque a gente pode colocar um outro projeto de cidade em disputa em relação às informações, que são cada vez mais importantes para a economia, são cada vez mais presentes no cotidiano e que precisam de uma proteção. E aí eu acho que os parâmetros, para finalizar, os parâmetros que eu acho mais estruturantes desse projeto é garantir a privacidade dos cidadãos, permitir que haja consentimento, né? Toda a discussão de dados pessoais parte de uma ideia de que a gente tem que ter consentimento, a gente tem que ter consciência dos usos que vão ser feitos com esses dados. E de garantia do anonimato, quando o anonimato é necessário, né? Quando ele vai garantir privacidade e liberdade de expressão, e, enfim, tentar regulamentar essa relação que cada vez é mais promíscua entre as empresas e o Estado, no caso dos municípios, entre as prefeituras municipais e essas empresas, especialmente em contexto em que a venda da cidade, não é só dos dados, né, mas a venda da cidade está sendo colocada tão em pauta, de forma tão explícita. Eu acho importante vincular esses dois debates. Não é só um debate de tecnologia, é um debate também de que tipo de planejamento urbano se faz, né? O planejamento urbano que ganhou força aí a partir da década de 90, sobretudo no Brasil, que é esse planejamento urbano onde a cidade é vista como uma empresa, como uma mercadoria, onde o papel do município é promover parcerias público-privadas, ser enxuto para garantir o funcionamento, enfim, para garantir a promoção da economia na cidade, mas onde a palavra direito, por exemplo, está fora de todo o debate do planejamento, onde as desigualdades e onde enfim, o direito à moradia, o direito à mobilidade, o direito à cidade em geral é tão ignorado, né? Nesse contexto, o uso das tecnologias está chegando para aprofundar esses problemas, né? Me preocupa muito, por exemplo, no caso da participação social, a gente já aproveitar que está tendo um debate aqui sobre o plano diretor também, como essas tecnologias vão sendo usadas para mascarar uma participação bastante limitada da população, respondendo enquetes, né, ou então sentindo que está participando só porque tira fotos de alguma situação da cidade, mas a tecnologia é usada para fingir uma participação, vamos dizer mais explicitamente, né, para fingir que existe participação, quando, na verdade, os espaços efetivamente de construção democrática da cidade são cada vez menores, são cada vez mais silenciados, ignorados. Então, esse debate é de tecnologia e de dados pessoais, mas também é um projeto, sem dúvida, de que tipo de cidade a gente quer construir. Por isso que eu acho tão importante essas iniciativas em várias cidades estarem acontecendo e a gente poder avançar aí no debate sobre dados pessoais. Então, só queria colocar essa introdução e a gente abre depois para passar para o Rafael e depois a gente abrir para questionamentos e dúvidas que vocês possam ter. Muito obrigado. Obrigado, Pasti. Obrigado, queria agradecer a organização aqui, ao mandato do Pedro, que organizou o debate, dizer que é um prazer estar aqui conversando com vocês e acho sensacional estar aqui, porque eu acho que foi num debate nesse plenarinho que a gente começou a desenhar a ideia para esse projeto de lei de âmbito municipal. Antes de entrar nisso, eu acho que eu queria só começar falando sobre de onde eu venho também. Eu sou pesquisador da Unicamp e lá na Unicamp a gente tem um laboratório, sou pesquisador do laboratório de jornalismo, mas lá nós temos um grupo de pesquisa que está ligado a uma rede de pesquisa internacional que é a LAVITS. A LAVITS é Rede Latino-Americana de Estudo em Tecnologia, Vigilância e Sociedade. Vigilância, Tecnologia e Sociedade. E ela é uma rede que se propõe ser latino-americana
justamente por perceber nessa condição da América Latina uma especificidade com relação a outros lugares que são polos de desenvolvimento de tecnologia. Mas a Lavitz tem uma coisa que é muito interessante, além desse contato que está ficando cada vez mais forte entre pesquisadores da América Latina no tema da vigilância, tem uma coisa muito interessante que é também o contato internacional, não é? Esse acesso a uma bibliografia internacional, esse olhar que é, ao mesmo tempo que se pretende local, se pretende posicionado, ele está sempre olhando para os cenários que estão acontecendo no exterior para aí tentar pensar os cenários que são cenários futuros. E é por isso que a gente entra nesse tipo de tema que o Pasti falou um pouco, e que das cidades inteligentes, por exemplo, e entra no tema da vigilância pensado global e localmente. A Lavitz já tem mais ou menos uns 5 anos de atuação, e agora na próxima semana nós vamos fazer um evento no Chile, que vai ser o nosso 5º simpósio internacional que acontece na América Latina. E aí, assim, retomando esse histórico, acho que, desse projeto, muito interessante como ele começa aqui nesse plenarinho, quando a gente organizou um debate e trouxemos um pesquisador que depois se filiou à Lavitz, ligou à Lavitz, mas que é o Bruno Bioni, que é o advogado que está por trás da redação desse projeto. Nós trouxemos ele aqui e começamos a discutir esse tipo de questão pensando que existe uma lei federal para a proteção de dados, mas que essa lei federal anda empacada. Pensamos na especificidade que se constituiria nos municípios, que especificidade pode ter e que possibilidade a gente teria de ter uma lei local em conjunção com leis que estivessem em outras esferas, né? Isso é relevante por quê? Porque muitas vezes o que a gente tem, acho que tem a história do Dória, dessa tentativa de venda de dados do bilhete único, mas que nos coloca um cenário em que os municípios são um dos principais oferecedores de diversos serviços públicos, e serviços públicos que muitas vezes estão envolvidos com coleta de dados, né? Assim, e a gente está vivendo um processo que é um processo de construção de bancos de dados e integração de bancos de dados, né? Então, o município aparece como um ator importante desde essa questão das câmeras que são colocadas, de vigilância que são colocadas no perímetro urbano, com as escolas públicas que oferecem educação para as crianças, com a rede de saúde que também coleta dados, com a questão do transporte urbano, não é? Também sendo oferecido pelo município. E o que a gente tem assistido é alguns políticos pensando em utilizar esses dados como uma plataforma de financiamento de serviços públicos. E isso é uma questão que nos coloca um conjunto enorme de problemas, que eu quero chegar nesses problemas, e que é essa posição de utilizar os dados como maneira de financiar os serviços públicos pode parecer muito trivial, muito inofensiva, mas ela coloca questões que acho que a gente tem falado aqui sobre privacidade, mas é uma questão que envolve também autonomia, desenvolvimento tecnológico e assimetrias de poder. Não sei o quanto... Imagino que vocês já tenham ouvido falar numa expressão que os dados pessoais são o novo petróleo. Isso virou muito corrente, inclusive em revistas de economia e coisas assim, e embora ela seja uma expressão tanto quanto imprecisa, ela traz nela uma verdade e ela demonstra um processo que é muito relevante, que é do valor econômico que as bases de dados possuem, e como essas bases de dados são essenciais para
o desenvolvimento de certas empresas que têm ganhado cada vez mais protagonismo, né? Então, estamos falando de empresas que não estão localizadas no Brasil, não é? E que são as empresas que estão oferecendo a maioria dos serviços que estão nessas coisinhas que a gente anda no bolso. E, junto com a ideia de dados pessoais como novo petróleo, quer dizer, como um lugar de desenvolvimento econômico das empresas, uma outra expressão que a gente tem trabalhado bastante nesse âmbito da Lavitz e tem nos ajudado a pensar algumas coisas é a ideia de capitalismo de vigilância. O que é o capitalismo de vigilância? É a ideia de que uma das bases do desenvolvimento capitalista contemporâneo tem se dado pela propagação de instrumentos de registro de dados pessoais, né? Então, quer dizer, essa expressão marca um protagonismo daí dessas empresas que se tornaram das empresas de maior relevância global. E qual que é qual é a questão que está posta aí para a gente trazer isso para essa nossa realidade, que é a realidade local? Pensado dessa forma, sobre essa questão de tentar produzir esse financiamento das empresas, diversos políticos, então, têm tentado fazer desse comércio de dados uma possibilidade de financiamento de serviços que se colocam como serviços públicos. Agora, o que se constrói na realidade não são serviços públicos, são serviços que são privatizados. Quer dizer, que não são de controle dos atores locais, nem da economia local. O que você tem na verdade, e esses serviços são, na verdade, voltados justamente para populações que são populações que mais demandam serviços da prefeitura e do Estado de uma maneira geral. Quer dizer, são populações que são justamente as populações mais vulneráveis, são aquelas que acabam precisando mais desses serviços. E a gente conversou, o Pasti falou aqui sobre, e outras pessoas falaram aqui sobre a ideia de consentimento. Muitas vezes, para se prestar esses serviços, então, esses atores locais que buscam esse tipo de financiamento acabam colocando como condição para essas pessoas que elas ofertem os seus dados para que elas possam utilizar desses serviços. E essa é uma condição que eu acho que ela é muito complicada de se pensar, e é uma condição muito claramente injusta. Quer dizer, a gente sempre fala em termos de consentimento, né? Acho que tem essa coisa dos aplicativos que a gente usa em celular e essas coisas, que tem aquele termo de uso e etc., que é aquela coisa que ninguém lê, né? Todo mundo vai lá e dá só o ok. E aí a gente tem isso aplicado para serviços públicos. Então, isso nos coloca uma falsidade dessa ideia de consentimento, né? Que, primeiro, ele nem chega a ser um consentimento explícito, racionalizado, e ele acaba, muito certamente não é um conhecimento informado, quer dizer, as pessoas não têm noção das implicações daquilo que ela está consentindo ali, e também na oferta de um serviço público, isso coloca uma impossibilidade muito grande, porque as pessoas não podem estar sendo chantageadas com esse tipo de termo de consentimento para poderem usufruir desses serviços. Quer dizer, os cidadãos têm que ter essa liberdade, esse conhecimento, essa liberdade, essa autonomia de poderem utilizar dos serviços públicos sem ter que ofertar dos seus dados pessoais. Uma outra frase que é muito popular e de conhecimento popular, muito popularizada no senso comum, é a ideia de que informação é poder. E se a gente levar essa ideia bastante a sério, pensando essa construção de um cenário econômico, político e tecnológico, como é esse que a gente está falando, a gente começa a perceber uma questão de assimetria de poder, que é uma assimetria de poder
diversos níveis. Assim, o nível disso mais imediato é o das populações mais vulneráveis, que acabam tendo que ofertar seus dados em troca de serviços. Mas tem outros níveis, como o nível de desenvolvimento nacional. Que tipo de autonomia nós, como sociedade, estamos tendo, se nós não estamos conseguindo administrar, gerenciar e ter controle sobre os usos dos nossos dados. Quer dizer, esses dados que são coletados sobre nós geram uma quantidade de informação que revelam, como a gente pode pensar nessa coisa no nível individual, não é? Sobre para onde eu fui, para onde eu não fui, que tem, eu acho que até no contexto de municípios pequenos, isso até tem muito mais relevância, assim, aparece muito, essa possibilidade de chantagem muito clara, mas ela também precisa ser pensada socialmente, ou seja, quanto mais a gente é transparente e não regula o quanto de dados são absorvidos sobre nós, mais nós nos tornamos frágeis como grupos sociais, né? Então isso nos coloca problemas políticos que não são problemas políticos de pequena monta, são problemas muito amplos e que acho que essa estratégia de ter projetos de lei municipais que tratem desse assunto nos permite não só muito pragmaticamente resolver ou lidar com certas questões no âmbito dos serviços onde eles são prestados, como nos permite, que eu acho que é um efeito de que esse projeto de lei daqui, que está sendo replicado por outros municípios, nos permite, que é começar a falar dessa questão, né? A gente conseguir, com exemplos, que são exemplos como esses, o da saúde, o do transporte, a gente ter das informações financeiras, né? Isso é uma outra questão bastante relevante, a gente conseguir sensibilizar a população sobre a relevância dessa questão. E até para não parecer que a gente está falando de coisas que são completamente absurdas ou paranoicas, é preciso lembrar que a comunidade europeia tem feito esforços muito consistentes em leis de proteção de dados. Quer dizer, eles têm noção do valor econômico desses dados, eles têm noção desse problema político que está sendo construído, que está se desenvolvendo, e estão agindo preventivamente para poder reagir autonomamente frente a essas assimetrias de poder em nível local e global. Então, falar em proteção de dados pessoais, seja no nível municipal ou em nível nacional, é algo que nos coloca num mesmo ambiente político de legislação que é o dos países desenvolvidos e que países desenvolvidos que prezam por sua autonomia, né? Isso, inclusive, a proteção dos dados no âmbito municipal, inclusive, nos permite pensar relações prioritárias que podem ser estabelecidas com empresas que sejam locais, né? E que não é isso que a gente está vendo agora. Então, para dar um exemplo muito claro, que é um exemplo daqui da cidade de Campinas, você tem toda uma frota de ônibus que tem GPS. Quem acessa esses dados dos ônibus? Não é a população. Nós não temos o controle sobre quantos ônibus estão na rua, que horas eles estão chegando. Quer dizer, esses dados só estão sendo utilizados pelas próprias empresas para melhorarem, em tese, a eficiência, que daí, no caso, é prestar o serviço com o mínimo de gastos possível e, provavelmente, mascarar problemas que o sistema apresenta, que são muito claros, né? Então, acho que isso... a gente pode ter abordagens com relação à proteção dos dados municipais, de diversos tipos de abordagem. E só com leis de proteção de dados é que a gente pode ter escolhas sobre essa relação. Para ficar no exemplo que eu estava começando sobre as empresas de ônibus,
além, no caso aqui de Campinas, por exemplo, além desses dados sobre o transporte público serem dados que estão só no controle dessas empresas, essas empresas escolheram como parceira para oferecer serviços de localização urbana o Google. Quer dizer, não foi um parceiro local, poderia ter sido uma empresa local que estivesse fazendo um aplicativo, uma empresa que estivesse em parceria com a própria prefeitura, que conhecesse as questões do município, que estabelecesse uma relação com a prefeitura, em que a prefeitura pudesse, inclusive, estabelecer prioridades na periferia, quer dizer, construir mapas que valorizassem áreas que são da cidade e que interligasse essa inteligência de onde está o transporte público com atrações, sei lá, atrações culturais que estão na periferia e que as pessoas podem utilizar daquela informação para chegar naquela que aquilo não fica só naquela, sei lá, na zona norte de Campinas, mas o cara da zona sul pode também pegar um ônibus e ir até lá, saber exatamente como é que isso está, qual a melhor rota para ele fazer isso, etc. Quer dizer, você poderia ter valorização de eventos locais em mapas desses. Quer dizer, a lei é um primeiro passo para pensar políticas que sejam políticas autônomas, né? E que combatam essa tendência global que a gente está vendo de crescimento de assimetrias de poder, que está diretamente ligada a essa assimetria de informação. Só para acho que encerrar e de repente abrir para a gente conversar, que de repente pode ser talvez dos momentos mais ricos aqui, acho que essa questão das cidades inteligentes está ligada umbilicalmente a isso. E você não vai ter cidades que sejam inteligentes de fato se você não tiver essa perspectiva de autonomia e controle local desses dados e informações. Se você tiver uma inserção que seja subalterna, vamos dizer assim, com as empresas que estão... uma inserção que não valorize devidamente os dados que são coletados, você vai ter, na verdade, não a cidade como um lugar de circulação, de vivência e de possibilidade de desenvolvimento local, mas simplesmente um lugar de controle social, né? Acho que é essa perspectiva que a gente está tendo aí. Então, você está vendo cidades inteligentes que estão sendo sempre pensadas não como lugares de inclusão e etc., mas lugares de perpetuação de diversos problemas sociais, como racismo, discriminação de diversas, discriminação social, econômica, de diversas ordens. Então, é isso. Queria saudar, eu acho que o interesse dos vereadores. Acho que isso é extremamente importante. Acho que essa relação que a gente está estabelecendo com o poder municipal é sensacional. Eu estou pessoalmente muito feliz com isso. Espero que ela dê muitos frutos, que a gente abra portas, e acho que é para isso que a universidade serve, né? Assim, me sinto recompensado como um pesquisador de uma universidade pública, podendo trazer esses assuntos, conversar sobre esses assuntos e ajudar a pensar esses problemas cotidianos e qual é a melhor maneira que a gente tem para enfrentar esses problemas. Obrigado. Bem, muito obrigado, então, André e Rafael. Agora a ideia, então, é a gente abrir para colocações, perguntas. A Maria Giovana já tinha falado que tinha algumas questões, o pessoal que quiser se colocar. Eu só peço que a gente precisa ir lá para frente ou a câmera aqui vai pegar? Melhor ir ali, né? Tá, que vá ali para frente, ou pelo menos que se apresente. Tá, porque a câmera que está filmando é aquela ali, que se possível fazer a pergunta de pé ali na frente e se apresentar direitinho, falar de onde vem, que aí a gente faz. Pode ser? Rapaz, sem machismo aqui, manda ver. Nessas horas é cavalheirismo, né? Eu sou Cláudio Romanelli, do CT Renato Archer. O CT Renato Archer é um instituto de pesquisa do governo federal, ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Nós temos um nome que tem crescido cada vez mais e um
orçamento que tem diminuído na mesma proporção que o nome cresce, mas isso eu acho que é algo bastante universal. Eu acho que é importante, nesse caso, nossa colaboração, como centro de pesquisa que está ligado a algumas redes internacionais, é colocar em perspectiva mundial isso. Esse problema de Vinhedo, esse problema de Campinas, aparentemente Vinhedo, à medida que... Não, mas é uma questão, é um paradoxo que acontece, que tem acontecido em escala global. As comunidades que abraçam a tecnologia sem muito critério, mas abraçam mesmo a tecnologia, quer dizer, que adotam realmente, elas têm problemas muito mais agudos e muito mais graves. Isso é algo que acontece. Mas na escala global o que tem acontecido é o seguinte: existem grandes blocos que se formaram. Então, a Europa ela montou um bloco que ela protege muito bem a proteção dos dados pessoais dos cidadãos europeus. Ela tem um arcabouço que foi preparado pela Comissão Europeia muito robusto, a tal ponto que, por exemplo, os dados do Google, do cidadão europeu, do Google, do Facebook e de outros, não pode ser compartilhado entre eles e com os Estados Unidos. Existe o que eles chamam de uma cortina de ferro europeia. Eles montaram como se fosse uma fortaleza digital. Esses dados não podem circular, não podem fazer. Existem algumas regras para trocas de dados com anonimização, e isso está sendo foi questionado pela Corte Europeia e caiu, né? Quer dizer, na realidade, as regras inclusive caíram por determinação judicial da Corte Europeia. E isso aí é uma coisa interessante, porque demonstra também que essa sensação de insegurança jurídica ligada a esse tema é algo também universal. Do outro lado, existe o governo chinês, que tem uma política muito clara de proteção dos dados de todo mundo, menos do cidadão chinês em relação ao Estado. Tá? Eles têm um negócio que eles chamam de Great Wall, que é a grande muralha chinesa. Quando você vai para a China, você percebe que você consegue acessar muito rapidamente os sites locais, agora você não consegue acessar os sites de fora. O Gmail, por exemplo, você tem uma dificuldade enorme de acessar. Agora, o Baidu é rápido e na hora, né? Uma velocidade incrível. Daí tem os Estados Unidos, que é mais ou menos assim, a política deles. Se a gente puder ganhar dinheiro, tudo bem. Eles não têm um arcabouço muito... E nossa posição, de forma informal, bom, se a gente puder ganhar algum vendendo para eles, tudo bem também. Isso, eu estou fazendo uma crítica, uma síntese um pouco sarcástica, mas de fato é o que tem acontecido. Porque nos Estados Unidos a regra é a autorregulação nesse momento. Quando é que isso aí surgiu? Bom, teve a Procter & Gamble, ela montou uma estratégia de coleta de dados através de fidelização de clientes. Chegou num ponto onde eles conseguiam fazer propaganda de alguns de coisas que eles vendiam, né, enfim, para pessoas que tinham, por exemplo, que eles detectavam que estavam mulheres que estavam grávidas antes que elas soubessem ou que qualquer pessoa da família soubesse. Então era um problema porque de repente o pai recebia, quando olhava o e-mail da filha, uma filha adolescente, ele começava a ver que coisa estranha, propaganda de enxoval, propaganda de coisas assim. Ele não sabia que a filha estava grávida e ela também não sabia que estava grávida. Isso aí é o paradoxo do Big Data, ou seja, na realidade, essa capacidade de você tratar as informações, essa massa de informações de forma muito eficiente, faz com que, se eu quiser saber exatamente quais são as minhas qualidades e os defeitos, é melhor eu perguntar para o Google, para o Facebook, ou para outra pessoa. Ele sabe. Talvez eu não saiba, mas ele sabe com certeza. Esse é um grande problema também dessa questão. Nos Estados Unidos foi adotada a regra da autorregulação, ou seja, Procter & Gamble e outros, quando eles vão fazer propaganda desse tipo, eles têm que disfarçar a propaganda. Então vamos aqui, tem uma propaganda enxoval, tem propaganda de cerveja, tem propaganda de coisas que não tem nada a ver. Troque de carro e aproveita e compra um enxoval. A pessoa não vai ligar uma coisa na outra, mas por quê? Mesmo não sabendo que ela estava grávida, a moça que estava grávida, ela estava mais propensa a adquirir bens e serviços relacionados à gravidez dela,
por questões hormonais, questões, né, que todo mundo conhece. E esse é o problema da mercantilização das informações pessoais. A proteção dos dados pessoais, ela tem que proteger os dados, às vezes, de nós mesmos. Num país como o Brasil, é um problema, porque a noção de privacidade nossa, ela é muito tênue, né? Embora a privacidade seja uma coisa meio que muda com o tempo e mude de cultura para cultura. Por exemplo, quando se visita o Palácio de Versalhes, você vê que tem 2.000 quartos e um banheiro, né? Então, a noção de privacidade no século XVIII era essa. Isso mudou desde então. E no Brasil é muito comum, ninguém vê nada quando todo mundo troca a foto do prato do almoço, de coisas assim. Em outros países isso é um absurdo, isso não tem pé nem cabeça. Imagina por que eu vou ficar me expondo dessa forma. Nós temos realmente uma propensão maior a expormos a nossa vida pessoal, por N razões, enfim, questões de estrutura social, e as pessoas gostam de se mostrar, etc. Isso aí abre uma janela para que uma tolerância maior em relação à invasão da privacidade. A sociedade brasileira realmente, nesse ponto, então, não é só uma questão de arcabouço legal, parece que também é uma questão relacionada a você passar realmente as pessoas terem noção, né, do que significa elas abrirem mão das informações. Elas começam a ter noção quando elas veem que isso pode trazer prejuízo na esfera de proteção patrimonial, ou seja, que ela pode ser assaltada, que ela pode ter um filho sequestrado, porque tudo está no Facebook. Mas até que isso aconteça, eles não veem muito problema em o Estado usar isso aí para vender para outra empresa que vai eventualmente me oferecer alguma oferta que pode me interessar. Esse limite, essa fronteira no Brasil não está nem um pouco clara, e é aí onde a gente esbarra cada vez que se discute a questão da proteção dos dados pessoais e da privacidade. Eu só queria colocar um marco, porque isso é o nosso dia a dia. Tá? Com certeza são informações que vocês têm, mas a gente achei que isso é interessante para a plateia provocar uma certa reflexão. Com certeza, obrigado. Obrigado. Eu estou quase com vergonha de perguntar. Mas, bom, primeiro parabenizar, obrigada aí por trazer à luz nesse assunto tão complexo e pontuar duas coisas que eu penso e uma pergunta. Primeiro, com a fala de vocês, me veio muito essa questão do direito individual e da questão do coletivo, né? É um assunto que eu venho me deparando muito na minha atuação aí enquanto agente político. Essa briga, né? É quase uma briga agora, o direito individual e essa militância por um pensar no coletivo, né? E quando a gente fala de dados, a primeira coisa que nos vem é esse direito individual sobre o dado. Mas hoje fica claro que não, é uma disputa coerente pelo coletivo, uma disputa política que ferrenha, se não está sendo ainda abertamente por falta de noção da importância disso, né? Então, para mim, ficou muito claro na fala de vocês e nessa última fala também, traz essa clareza, né, do que está em jogo, como é que a gente vai disputar isso na arena política, né? E eu fico com essa dúvida desde o início do projeto, que é como é que nós, povo brasileiro, o que a gente pensa, qual é a nossa tendência em termos de regular isso, né? Porque tem a questão do Estado na China, que regula de certa maneira, e tem a autorregulação dos Estados Unidos. E fico tentando trazer, o que vai colar aqui no Brasil, né? O que vai vir de nós, brasileiros? A gente sempre é uma mistura meio de Estados Unidos, com algumas tendências que surgem aqui de dentro, mas a gente nunca banca, porque a gente sempre acha que tudo que vem daqui é ruim. E aí eu fico pensando quais serão esses caminhos, né? E o que vocês da academia têm pensado, têm desenhado, têm falado nesse sentido, até para a gente... Eu entendo que a lei é um marco legal e eu já tenho aí vou dar 1 ano de mandato, mas já percebi que muitas leis são marcos legais e a gente, com muita facilidade, não as respeita, não as compreende
em vários âmbitos, né? E eu entendo que essa seria mais uma, assim, né? Super importante a gente pautar, trazer, fazer, mas é aquela lei que fica na gaveta. Então, eu fico tentando e quero tirar isso de vocês, assim, tá, a gente vai apresentar a lei, que caminho seguir, né? Como é que ampliar esse debate? E, enfim, nesse sentido, assim, é a minha pergunta. O que a gente tem pensado em termos de Brasil para, de fato, regular isso? Propostas aí de políticas e de disputas que a gente tenha que fazer. Obrigada. Boa noite a todas e todos. Saudar mesmo a Giovana, o Rodrigo e o Pedro por isso estar acontecendo. E numa concorrência assimétrica. Aqui do lado está se discutindo plano diretor, meio ambiente. Ele falou, né, fui vice-presidente do Conselho Municipal, estou aqui, não estou lá. As pessoas devem estar achando muito estranho. Agora, que bom que a gente está podendo estar aqui também. E lá. Em tantos lugares onde a participação da cidadania deva se estabelecer. O Pedro comentou do CTI, o Cláudio e eu estamos em 2 das 3 coordenações gerais do CTI, a outra é a de administração, portanto, dá para dizer que o CTI está em peso, não de pessoas, mas de representação institucional. Certamente o diretor, que é o Vitor Mamano, estaria aqui se estivesse disponível. Os colegas, as companheiras e companheiros que me antecederam, o Cláudio, inclusive, mostraram o tamanho do problema, do risco que a cidadania, o ser humano, de qualquer matiz ideológica, dá para dizer assim, corre. Então, não vou estressar um pouco mais esse parafuso que já está espanado. Eu gostaria de salientar algo que o Antônio da Costa Santos, o Toninho, falou para mim, para nós, em 2000, depois, antes de ser eleito e depois de ser eleito. Nós temos que cuidar da IMA. Nós temos que ver o que fazer em Vinhedo, Rodrigo, com essa tal de Mitra, com todo o respeito que ela merece. É uma instituição, tem interesses, está lutando para sobreviver, mas uma instituição privada cuidando de bens, um bem tão importante quanto os dados de cada pessoa. Então, nós precisamos recuperar, entre aspas, a IMA de Vinhedo. O Toninho dizia, os dados públicos têm que estar sob cuidado público, não é nem controle de forma alguma, mas de cuidado público. Então, nós precisamos recuperar a IMA de Vinhedo, a IMA de 5.680 municípios do país. A gente precisa dar um trato na Prodam, protegê-la de alcaides, sejam lá quais forem. Precisamos proteger a Prodesp, recuperar, ver o que fazer com o Serpro, que estava indo tão avançadamente, e olha o que aconteceu com o Serpro. Então, talvez essa fala valha. Eu gostaria que valesse muito mais, mas talvez ela valha para que a gente cuide dos instrumentos de Estado a serviço público de que a gente deve dispor. O Cláudio também citou o seguinte, como anda o orçamento, por exemplo, do CTI? De 100 dinheiros que nós teríamos esse ano para desenvolver as coisas do CTI, por uma série de motivos, não é o objetivo desse nosso encontro salientá-los ou focalizá-los, de 100 dinheiros restam menos de 55 dinheiros. Ou seja, se o seu orçamento lá era gastar 100 dinheiros por ano, você só tem 50 para fazer as mesmas coisas. Então, a gente está com problemas sérios aí, e esse clamor, a vereadora, a companheira vereadora, e os companheiros também, e a vocês, e a nós, e a cada um de nós, para os nossos espelhos, para a pupila dos olhos que a gente consegue ver, é que a gente cuide do Estado, cuidando das coisas públicas e do Estado servindo ao público. Estamos com um problemão na mão. Essa fala não é pessimista, gente. É um desafio que a gente tem na mão. Você é meio pessimista também. Meu nome é Luísa, sou jornalista, escrevi um livro-reportagem sobre a guerra na Síria, baseado em relatos de refugiados que estão aqui.
E foi assim que eu me deparei com esse tema. E até achei interessante que você falou essa coisa do coleta de dados é o novo petróleo. E eu acho que é até pior, porque, na verdade, é o que consegue o petróleo hoje, né? É a maior arma para você conseguir qualquer coisa, na verdade, que você quiser. E eu tenho duas questões relacionadas ao que eu ouvi, achei muito legal, queria parabenizar vocês também, me fez pensar, vou pensar bastante sobre coisas que eu não tinha pensado e tal. E, assim, a gente tem um contexto político, na minha opinião, que está complicado e a gente está vendo muita privatização. E aí entra a questão dos aplicativos que você falou, do termo de compromisso, e que esses aplicativos, né, públicos, que são públicos, como que a gente faz para lidar com eles? Mas aí eu fico pensando, e como que a gente faz para lidar com os aplicativos que são de empresas privadas? Porque, querendo ou não, a gente tem toda uma estrutura que permite que as pesquisas elas sejam feitas e toda a verba para você trabalhar esse tema e qualquer outro tema fique no âmbito privado. Então, assim, para você conseguir, tipo, vamos fazer dar certo tudo no âmbito público, precisa de uma série de coisas que a gente já não está conseguindo fazer. Então, na minha cabeça, a gente precisaria de alguma ferramenta, alguma possibilidade de lidar com urgência com a questão das empresas privadas e como a gente precisa dos serviços, acaba precisando desses serviços por uma falha que tem os serviços públicos, que a gente já sabe, né? Enfim, vem sendo discutido há muito tempo. Então, assim, tudo isso acompanha um contexto político, acompanha um governo, acompanha as situações que estão acontecendo. E aí entra a minha questão da guerra também, porque esses dados estão sendo coletados. E aí a outra questão, que é eu acredito que a gente precisa de mecanismos preventivos com a forja de dados. Porque a gente até pode conseguir também, vamos transparência do órgão público, transparência da empresa sobre como que está sendo usada essa coleta de dados, mas é muito fácil forjar um dado, é muito fácil forjar qualquer coisa. E a gente tem tecnologia que está se desenvolvendo a ponto de criar a inteligência artificial que cria notícia falsa. Então, assim, até maior na minha cabeça, porque essa transparência ela é óbvia, a gente sabe que ela é óbvia, mas quanto que a gente consegue controlar que aquilo realmente é uma transparência? Porque você tem agências de inteligência que estão coletando esses dados e trabalhando estratégias e formas de como você pode usar esse dado, enfim, tudo que a gente já sabe, assim, acho que a percepção da guerra para mim é muito clara e quanto toda a questão da coleta de dados influenciou em como os conflitos estão acontecendo no Oriente Médio hoje, e a gente é meio que um paralelo, né? Assim, não chega a ser igual, mas o que a gente está passando hoje também é fruto da coleta de dados, né? Então, assim, como a gente faz para trabalhar com isso, com esse contexto, eu não consigo imaginar, não sei que caminho seguir para pensar em barrar essas empresas privadas, enfim, como que a gente faz, e esses mecanismos preventivos também com a forja de dados. Obrigada. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Felipe, eu sou advogado, sou assessor do vereador Alessio Cal, lá de Valinhos. Ele pediu que eu representasse aqui hoje, e eu gostaria de fazer uma pergunta. O Marco Civil da Internet, ele tem lá, acho que o artigo 3º, inciso 3º, ele fala da proteção aos dados, vírgula, na forma da lei. E essa pegadinha na forma da lei, eu conheço já de longa data, porque na Constituição tem um monte de coisa escrito na forma da lei, e a forma da lei nunca apareceu. Provavelmente nunca vai aparecer. Então, eu gostaria de saber, primeiro, se o Marco Civil da Internet ele tem alguma aplicação prática, se ele ajuda ou se ele atrapalha, porque isso foi colocado muito em debate à época. A população, os vereadores que estão aqui, eles bem sabem, ela tem o costume de ler a cabecinha da matéria, mas não ler a justificativa da lei, de ler o texto, de ler o intuito do vereador, então eles vão lá e massacram. E eu acredito que no Marco Civil da Internet aconteceu mais ou menos isso. Eu gostaria, então, de ouvir de vocês se foi uma legislação que veio para ajudar ou para atrapalhar um pouco as coisas. E só ressaltar aqui que, como foi dito, o serviço público municipal, as prefeituras, elas
oferecem muitos serviços públicos que recolhem nossos dados. Mas é importante a gente lembrar também que desses serviços, uma ampla maioria está sendo privatizada ou sendo objeto de concessão. Então, você tem, por exemplo, lá em Valinhos tinha o INASE. Né? O INASE, você chegava lá, você tinha que dar todos aqueles dados, todos os seus históricos, e está lá no contrato do INASE que quando ele fosse embora, ia levar todo aquele sistema. Porém, contudo, entretanto, todavia, nesse contrato não tinha nenhuma cláusula dizendo da proteção dos dados dos usuários. Ou seja, eles levaram os dados dos usuários. E uma pesquisa rápida no Google, vocês conhecem a ficha corrida do INASE, dos sócios, de todos os esquemas que o acompanham. E você tem essa terceirização ou concessão na saúde pública, que eu acho que é uma das mais recolhem dados, serviços de cemitério, serviços funerários, até as recepções dos órgãos públicos, elas são terceirizadas. Em alguns casos, as seguranças desses estabelecimentos. Por exemplo, a Câmara Municipal de Valinhos não é a Guarda Municipal quem faz o serviço de segurança, é uma empresa terceirizada. A recepção é uma empresa terceirizada que colhe os dados dos usuários e, quando for embora, vai levar esses dados dos usuários. E nenhuma legislação, nenhum contrato, nenhuma lei de concessão desses bens públicos, ela traz alguma cláusula protegendo os dados dos usuários. Por exemplo, eu entrei aqui, eu não sei se a empresa que está aqui é terceirizada, mas a minha foto está ali agora. Minha foto está lá agora. Vão me ligar semana que vem. Exatamente, casando com o que foi dito do número do telefone. Ontem meu telefone tocou. Só que eu instalei na semana passada, eu nunca passei aquele... Eu nem sei meu número. As pessoas perguntam meu número, eu não sei, mas me ligaram. Entendeu? Bom, mas era só sobre o Marco Civil da Internet e essa pontuação sobre a concessão e privatização dos serviços que está cada vez mais forte. Obrigado. Quero agradecer, muito ao vereador Alessio Cal, lá de Valinhos, por ter mandado você aqui, por estar presente, e espero que a gente possa também ter o projeto apresentado lá, né? Acho que é uma iniciativa que a gente pode... Desculpa fazer só essa observação. Adoraria, esse debate aqui está de parabéns, adoraria levar esse debate até lá, mas Deus me perdoe pelo que eu vou dizer, na sessão passada perderam 40 minutos num discurso saudoso falando de carroça e de... mula, como é que anda de mula? O pessoal que anda de mula. Então, eles ainda estão ainda presos naquele tempo. Acho que vai ser uma coisa meio choque de realidade. Desculpa. Não, nós aqui também temos nossos representantes da Idade Média. Isso aí é cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Bem, pessoal, então eu vou passar a palavra para os nossos debatedores aqui. E aí, em seguida, a gente já caminha para o encerramento. Depois eu passo a palavra para os dois vereadores que vieram aqui prestigiar também. E a gente caminha para encerrar, ok? Então, vamos lá. Eu sou valinhense. Um abraço para o Lécio aí. Eu morava na mesma rua que ele. Quer que eu comece? Tá, eu vou começar então. Bom, obrigado pelas perguntas. Eu acho que tem muita coisa muito interessante. Vou tentar ser sintético e tentar congregar o máximo possível de tudo que foi dito, que eu acho que tem várias relações postas. Eu acho que, primeira questão, a questão dessa especificidade da privacidade no Brasil. Eu acho que, primeiro, isso vem mudando. Né? Eu acho que tem essa questão. O próprio uso dos aplicativos, de alguma maneira, produz mudanças culturais. Né? Então, você pode pensar que a gente já tinha uma cultura que era bastante propensa à exibição, e aí a exibição pessoal e essa abertura... e isso, com esses aplicativos, até eu acho que ajudam a explicar a popularidade deles no Brasil, porque isso acaba sendo bastante incentivado. E mesmo que a gente não tenha muita consciência, e esse é o grande problema, sobre o impacto do uso desses dados, que é um impacto que vai além da questão, assim, ela passa pela questão individual, que eu acho que é um outro dos pontos aqui, mas ela está fortemente ligada a apropriações coletivas que podem ser feitas ou informações que podem ser geradas a partir desses compartilhamentos. E aí a gente pode pensar, bom, isso é uma questão de escolha dos indivíduos, em que eles vão lá
colocam a sua foto, a foto do almoço e etc. Eu acho que essa é uma perspectiva falsa, porque não se trata mais de escolhas, ou pelo menos essa escolha não é uma escolha igual para todos e não é uma escolha livre. Porque o que acontece, para dar um exemplo muito simples, hoje eu fechei meu Facebook já faz algum tempo e eu não tenho mais Facebook. Agora, eu tenho uma carreira de pesquisador, sou profissional de uma universidade pública, meu salário está garantido. Agora, há 20 anos atrás eu era jornalista, 15, 20 anos atrás eu era jornalista, e um jornalista em início de carreira, precisando vender freela. É impossível para mim não ter Facebook naquela época, que não existia o Facebook, mas seria o jornalista de hoje, é impossível que ele não tenha. Por quê? Porque ele precisa compactuar com esse mundo de exposição, que é inclusive um mundo de exposição das suas habilidades pessoais. Assim, a rede tem essa característica de juntar diversos aspectos da nossa vida. Então, ela faz esse amálgama em que várias coisas que eram separadas, né? O ambiente do trabalho, o ambiente da casa, o ambiente dos amigos, agora se junta tudo. E aí você tem, eu acho que esses conflitos contemporâneos e recentes. Então, eu acho que, para entrar em outra questão que foi comentada por aqui, sobre a comparação entre Brasil, Estados Unidos, e China e Europa. Eu concordo que o panorama nos Estados Unidos é esse mais da autorregulação, mas eu só colocaria um pequeno porém, que essa regulação muitas vezes acontece nos âmbitos estaduais e municipais, né? Então, ela é por exemplo, uma lei que está caindo agora e mas que tem uma importância bastante grande para a rede. A ideia de neutralidade de rede. A neutralidade de rede é uma lei, uma regulação, não sei se é uma lei, mas é uma regulação feita em âmbito federal nos Estados Unidos. E uma regulação que vem junto, para falar de Marco Civil também, que o Marco Civil aqui nos ajudou a consolidar a ideia de neutralidade de rede. Agora, com essa mudança de administração que está acontecendo lá, essa lei vai sendo derrubada. Pontos. Sobre os aplicativos privados e os termos de uso. E o que fazer com essas empresas e etc., a questão da guerra e tudo mais. Nós temos um projeto, a gente está aqui discutindo o projeto de lei municipal, mas é interessante pensar esse projeto de lei municipal como uma tentativa que é também política de pressionar por leis mais amplas e federais. Então você tem a discussão de projetos federais, que está meio que parada no Congresso. Você tem vários projetos apresentados, e eu penso esse projeto que está sendo apresentado aqui, que a gente ajudou a formular, como uma pressão pelo projeto federal, e não por qualquer projeto federal, mas por um projeto federal que tenha esse espírito, que é desse espírito do projeto aqui, que coloca uma autoridade reguladora, que estabelece limites muito claros, que tem uma compreensão do que é dado pessoal, que não é essa compreensão do senso comum, que dado pessoal é só o número do seu RG e o seu endereço. Não, dado pessoal é o fato de que meu celular está registrando que eu estou na Câmara agora. Né? E está registrando que minutos atrás eu estava tomando um lanche ali, antes eu estava em Campinas no debate, na Unicamp, no debate que a gente fez lá. Quer dizer, fora muitas outras coisas, um dado que o celular recolhe é de quantas vezes você abre o celular para ver a mensagem. Isso pode ser um indicador excelente sobre o estado de ansiedade que eu estou. Então, assim, se eu estou ansioso, e todo mundo quando está ansioso faz isso, fica abrindo, esperando aquela coisa. Isso é tudo contado, porque isso é um aspecto dessa sociedade informatizada que a gente construiu e que tem seus aspectos extremamente positivos e que tem essas possibilidades de controle. O fato de que tudo é registrado hoje, tudo vai para um banco de dados. O Pasti falou sobre a coisa do Big Data. O Big Data faz sentido justamente por isso, porque ele não é só um algoritmo definindo coisas. Ele é a ideia de que você tem grandes massas de dados fornecendo informação. Quer dizer, que a gente tem hoje informação que é extraída de nós, armazenada e interpretada para retirar inteligência, para oferecer inteligência. Agora,
as possibilidades de leituras de inteligência que você tem sobre essas informações são muito grandes. Essas empresas estão fazendo esse uso que é comercial. Nós podemos ter usos públicos que seriam sensacionais, com possibilidades que a nossa criatividade pode estabelecer. Nessa entrada do Brasil, a entrada do Brasil nessa discussão, eu espero que seja parecida com o que o Brasil conseguiu fazer há 10, 15 anos atrás, quando a gente estava discutindo software livre, quando a gente estava discutindo Creative Commons, quando a gente estava falando em licenças livres de produção intelectual e etc. Naquela época, por mais que outros governos tenham vindo e atropelado diversas coisas e o ambiente tecnológico tenha se transformado, etc., mas naquele momento a gente conseguiu fazer coisas muito legais, muito importantes e que, inclusive, colocaram o Brasil como uma força de dizer para o mundo o que fazer. E não esperar do mundo o que a gente deve fazer. Quer dizer, a gente teve esse protagonismo criativo que fez com que ganhasse páginas em jornais e revistas do mundo inteiro, falando, o Brasil está liderando o desenvolvimento tecnológico nessa área. Ou, pelo menos, o uso criativo da propriedade intelectual, o uso livre e etc. Sobre a questão dessas empresas que estão se formando, a Europa e nos Estados Unidos mesmo já estão essa discussão sobre diminuir o tamanho dessas empresas e aumentar a regulação delas já é um debate que está bastante maduro. Assim, ele ainda pode não ter chegado aqui, muita gente pode tratar isso como uma espécie de radicalidade, mas os intelectuais já estão discutindo isso já está. Por quê? Porque a eleição do Trump mostrou isso e a gente tem uma perspectiva eleitoral aqui nos próximos meses, que nos coloca um cenário incerto, mas a eleição do Trump já mostrou isso, que você tem uma possibilidade de entendimento do corpo populacional que pode certamente definir destino de eleição. Ainda mais uma eleição brasileira que é uma eleição curta, de 2, 3 meses. Com isso, você consegue, com informações, você consegue alterar o humor nacional por uma fração que é o suficiente para ganhar uma eleição e que vai definir o rumo para os anos seguintes. A questão eu acho que vai ser importante a gente pensar nisso também por causa dessas tecnologias que estão sendo construídas, como essa citada sobre o fato de que hoje você tem fake news, amanhã a gente vai ter vídeo fake news, com imagens manipuladas. Então, você tem problemas que são grandes e a gente precisa discutir eles muito claramente, muito cruamente, muito francamente, sem ilusões, porque tem possibilidades lindas, sensacionais, mas tem questões de controle, de autonomia, de ameaças à democracia que são muito importantes. Não sei se eu falei sobre tudo. Eu acho que sim, se não, depois eu completo. Obrigado. Muito obrigado pelas questões todas. Tentando sintetizar também, começando com o que o Cláudio disse, vou puxar uma série de coisas, muito importante contribuição, e agradeço. Você estava comentando da autorregulação, por exemplo, como paradigma. Isso nitidamente, quer dizer, todos os problemas que a gente vê em relação à eleição nos Estados Unidos, por exemplo, colocam a fragilidade de um debate autorregulatório. A mesma coisa na publicidade do Brasil. Enfim, é uma fraude à autorregulação. E claro que existem lobbies em várias escalas, né? Desde as empresas que em Vinhedo ou em qualquer município vão capturar e usar esses dados de forma, enfim, dos dados públicos de forma mercantilizada até as grandes corporações globais. Então, eu sintetizaria assim, até para a gente não desanimar também nessa atuação, né? É uma atuação, sem dúvida, hoje sempre em rede e em várias escalas. Então, esse debate não é feito, não é porque a gente é dominado pelo Facebook, Google ou grandes empresas norte-americanas que esse debate está só nos Estados Unidos, né? Esse debate ele passa aqui, dialogando com o que o Spinella trouxe, por exemplo, ele passa por ter proteção de dados pessoais municipal, por ter empresas públicas fortes municipais, por ter serviços públicos organizados, por ter uma política de fato municipal que
ao mesmo tempo que proteja os dados, use ele em defesa do direito das pessoas, da democratização da cidade, também em escala nacional, também em escala global. Então, assim, é uma articulação, para citar algumas iniciativas, a gente está em movimento, né? Para citar algumas iniciativas, particularmente que o Intervozes faz parte. No Brasil, a gente tem uma coalizão Direitos na Rede, que está fazendo esse debate nacionalmente, tanto de uma lei de proteção de dados, quanto acompanhando lá no Congresso Nacional todas as iniciativas de mutilação do Marco Civil da Internet. Para sintetizar bastante a resposta, Felipe, o Marco Civil é um avanço significativo, ainda mais naquele contexto controlado por Eduardo Cunha, um grande lobista das empresas de telecomunicação. Foi um grande avanço por também deslocar o debate de uma regulação da internet, da discussão de cybercrimes ou de penalização dos usuários, para garantir quais são os direitos dos usuários. Então, o Marco Civil é também reconhecido como uma legislação bastante avançada, foi, sem dúvida, um avanço. E hoje está em ameaça, como tudo, vocês estão acompanhando, desde o orçamento até a legislação, também está sendo ameaçado todo dia, a gente está ali fazendo uma resistência. Também, globalmente, a gente faz parte, por exemplo, da APC, que é uma associação pelo progresso da comunicação no mundo todo. Então, esses debates não são mais só nacionais, isso coloca uma complexidade, mas eu acho importante perceber como esse debate não está só lá fora, não é porque parte dos agentes está lá fora que o debate está lá fora, né? Ele está colocado concretamente nas nossas cidades, colocando desafios para a gente atuar nessas várias escalas e, sem dúvida, levar esse debate para os municípios de cada um aqui é uma contribuição fundamental para essas discussões. E que eu acho que no Brasil, o desafio que está colocado para a gente específico do Brasil tem a ver com o papel dessas corporações que não são brasileiras, né? Então, a gente ter esse domínio, por exemplo, no caso da comunicação por empresas norte-americanas, coloca um desafio maior para a gente. E aí eu vou dialogar com o que o Spinelli dizia também. Não é só sobre regulação de dados pessoais, mas de uma política de desenvolvimento científico e tecnológico, né, que passa desde a concepção, se vai ser software livre, se vai ter abertura para esse desenvolvimento tecnológico, ou se vai... E também se vai ter um papel público, né, de empresas públicas e das universidades públicas para esse desenvolvimento tecnológico, ou seja, de um Estado que precisa ser defendido, como dizia o Spinella. Tudo isso, enfim, essa agenda passa por tudo isso. E tudo isso acontece em todas as escalas. Queria reforçar isso para a gente ver o que está ao nosso alcance, né? E no caso desse debate, tudo que está sendo colocado e a defesa das empresas públicas, dos dados, da proteção dos dados municipais, enfim, e de levar toda essa discussão para a escala municipal é fundamental. Aí faço também uma referência a uma coisa que você disse, é difícil dialogar isso com a população nesse contexto brasileiro. Então tem várias iniciativas, eu convido quem está acompanhando aqui, duas muito rápidas. A campanha Seus Dados São Você tem feito um esforço de diálogo público desse tema, e tem uma iniciativa muito bonita de uma organização chamada Coding Rights, que chama Chupa Dados, que ele tem várias matérias sobre, desde aplicativos de menstruação até ônibus, e serviço e transporte público, dialogando com a população de uma forma bastante interessante. Acho que tentei ir costurando todas as questões, não sei se deixei alguma coisa. Só para lembrar que essa campanha que a gente está fazendo, que esse projeto de lei é um produto... Faz parte, isso. Faz parte dessa rede toda, então, né, entra junto... Exatamente. Essa iniciativa dos projetos de lei municipais faz parte dessa campanha Seus Dados São Você, né, provocaria, né, nessa tensão individual coletiva, né, nossos dados são nossos, né, a cidade é nossa e os dados também têm que ser nossos, né. Não é um debate só de proteção individual, mas um debate do futuro coletivo, que passa por tecnologia e que projeto de cidade a gente quer. Acho que é isso. Pedro. Perfeito. Só, você encerrou, só complementar. Eu acho que uma coisa que foi comentada aqui, concordar com tudo que o Pasti disse, mas acho que um problema que a gente tem colocado para o futuro é também de uma distribuição desigual de direitos de privacidade. E acho que isso é um ponto... em que a privacidade começa a virar um fator de produção de desigualdade.
reflexo e fator de produção de desigualdade. Porque você tem agora uma coisa que tem sido chamada de, por exemplo, de contratos inteligentes, que é o fato de que as pessoas que têm menos possibilidades, por exemplo, de pagar por um seguro de carro, pagar um prêmio alto pelo seguro de carro, concordam em utilizar diversos mecanismos de controle e monitoramento sobre o seu veículo e a sua condução. Então, por exemplo, e aí a aplicação das sanções e das penas, que antes aconteceria via um contrato legal e um ambiente jurídico altamente regulado, passa a acontecer de forma automatizada com dispositivos eletrônicos, em que, por exemplo, a sua seguradora pode fazer com que o seu carro deixe de funcionar se você, aparentemente, segundo os dados dela, violou alguma regra. Isso afeta mais justamente aqueles que têm menos condições de pagar por um seguro de carro, por um seguro saúde, por escolas e etc. Então, acho que a privacidade compreendida não só nesse âmbito individual, mas como uma característica de populações e um direito de populações, se coloca como um lugar para a gente olhar produção de desigualdade. Né? Bem, pessoal, quero agradecer muito aqui a fala dos nossos membros aqui da mesa, nossos debatedores. Eu vou abrir, então, a palavra para os dois vereadores aqui, para ver se eles querem fazer alguma consideração final. Tem alguma coisa que vocês queiram colocar? Fazer uso da palavra, senão a gente pode caminhar, acho que já para... Por favor. Bem rapidamente mesmo, olha aqui. Não, eu queria propor algumas questões. Não, primeiro, quando vocês estavam falando, eu fui lembrando de outros episódios da Câmara e tal, né? Então, por exemplo, essa questão do criminoso em potencial, né? Então, aconteceu qualquer fato lá, eles cruzam, né? Qual é o horário que as pessoas entram na cidade, que tipo de carro. Ele falou, vamos ver qual característica bate em relação a um furto que aconteceu no bairro do Aquário. Aí ele clicou lá e tal, o secretário de segurança. E apareceu, tem 15 veículos que são potencialmente suspeitos. Ele não falou o que ia acontecer, mas provavelmente a Guarda Municipal abordaria esse pessoal, né? Uma outra questão que, além da mercantilização da informação, dos serviços, eu percebo um outro fenômeno que é o seguinte: substituir, por exemplo, serviços de promoção social. Vinhedo pelo menos dava, né, a gente está num debate lá, acho que vai se consolidar ainda a questão de ônibus para estudantes que vão para as faculdades da região, porque Vinhedo tem muita grana e tal. Então, há décadas ela faz isso. Eles queriam tirar, fizeram uma luta lá importante para manter os ônibus, os fretados, para vir aqui para a Unicamp, etc. Aí um gênio lá falou, nós vamos cortar e vai ser, a partir de tal dia, vai ser subsídio com base nos dados da Central Sim. Eu falei, mas vocês não vão fazer entrevistas com as pessoas, não tem um serviço social e tal? Então, o que eles iam fazer? Iam, a partir de uma linha de corte da Central Sim, que a Mitra controla, e falar, esses X% aqui vão ter direito ao ônibus a partir de um subsídio, o resto a gente vai cortar. Ou seja, não vai precisar ter assistente social, diálogo com as famílias, então é uma coisa muito louca, né? Que enquanto vocês falavam, eu estava pensando. Eu queria propor só da gente levar, não sei se exatamente esse debate, mas, por exemplo, Vinhedo é fundamental que a gente faça, né? Para outras universidades, para cidades que estão fazendo, estão apresentando esses projetos de lei, e até para a gente pensar junto algumas questões, né? Eu falei que a gente colocou lá a entidade de direito privado também, né? Por conta de pensar nessa história da empresa lá. Então, como que a gente faz isso do ponto de vista da legalidade, para convencer a cidade, etc. e tal. E só mais uma questão que eu acho que a gente tem que pensar aqui também é o seguinte: no Brasil é uma inversão danada de valores, né? Porque aqueles que se dizem libertários e tal são justamente os cães de guarda do sistema, né? E como eu estou em Vinhedo lá, que é uma terra de um certo grupo, que são cães de guarda do sistema, hoje mesmo de manhã teve um debate lá na Câmara, a Rose não estava, mas era um figura ligado desse grupo, e a gente debatendo sobre escola sem partido e tal. Mas vocês são liberais e defendem que o professor não pode colocar sua posição em sala de aula? Então eu já estou imaginando que a hora que esse debate começar a se alastrar pelo Brasil, esse pessoal e outros grupos vão também vão reagir, né? Em defesa do sistema. Então, é algo a se pensar também o que fazer. Então, só uma reflexão. E
liberais de meia tigela. Só Isso aí. um comentário, surpreendentemente, vários partidos mais conservadores estão apoiando esses projetos em várias escalas. Isso é bastante passando da... Giovana. Bem, pessoal, só para fechar, Giovana, você quer fazer alguma colocação? Não? Então, pessoal, só quero agradecer muitíssimo, na verdade, a presença de todo mundo aqui, particularmente ter tido aqui 2 mandatos com os vereadores presentes e mais um mandato representado, sugere que a gente deve buscar mesmo propagar essa agenda em outros municípios. Acho que essa sugestão de encaminhamento do Rodrigo é muito boa, de fazer esses debates nas câmaras que estiverem apresentando lá, né? E também da gente construir uma rede aí com os vereadores que estão encampando essa questão, a gente manter uma comunicação comum, constante, na qual a gente possa compartilhar e trocar de forma mais constante essas ideias, né? A gente, a partir do debate que foi feito hoje de manhã lá na Unicamp, eu já me comprometi a acionar um pouco das minhas redes em outros municípios. A gente já vai dialogar com Recife, Belo Horizonte, onde mais que a gente falou? A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo já tem um deputado que vai encampar agora também, né? O DF, o GDF, né? A gente falou lá no Distrito Federal, e assim a gente vai dando mais corpo para essa agenda, e certamente a gente pode esperar um efeito de multiplicação. Acho que a ideia é que a gente possa fazer isso juntos aí enquanto mandatos, né? Vai ser muito prazeroso e muito importante aí para a gente ter mais uma boa agenda de luta junto. Acho que é isso, então, né? Uma boa noite, então, e muito obrigado. TV Câmara Campinas.